Boa tarde a todos e todas que estão aí acompanhando esse momento aqui tão especial do lançamento da pesquisa Justiça Juvenil e Socioeducação, mapeamento de experiências socioeducativas no Brasil e no exterior. Eu sou Eunice Fávero, sou professor, assistente social, professora, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente. A gente trabalha aí com ênfase no sistema de garantia de direitos, e esse núcleo é vinculado ao programa de pós-graduação em serviço social da PUC São Paulo. É um núcleo que reúne alunos acadêmicos, mas também aberto a profissionais que estão aí no dia a dia do trabalho e que têm interesse em integrar, né, as nossas pesquisas, as nossas reflexões, enfim, o trabalho que a gente realiza, né? Então, queria saudar a todas as pessoas que estão aqui acompanhando pelas redes, saudar a Alice Vetorazzo, Calil Matos, a Isabela Nalho, a Ana Paula Freitas, profissionais, militantes, pesquisadoras, né, que não mediram esforços aí para realizar essa pesquisa, mesmo com todos os atravessamentos aí colocados pelo período da pandemia, que foi quando elas realizaram a pesquisa, né? E queria aqui também fazer um agradecimento especial a todas as pessoas, né, dos serviços que se dispuseram a compartilhar um pouco das experiências vivenciadas com adolescentes e com jovens, mesmo também todos atravessando um período muito conturbado, que depois a Alice vai falar um pouco, né, da pandemia, que foi quando elas realizaram a pesquisa. Saudar também e agradecer a Francisca Pini, nossa companheira de longa data aqui das pesquisas, com crianças e adolescentes, da militância, ao Francisco Celso, à Sueli Bessa, pela disponibilidade, né, de contribuírem com essa pesquisa, de estarem aqui hoje, compartilhando um pouco dos conhecimentos e das experiências aí com medidas socioeducativas. Queria agradecer também a TV PUC, na pessoa da Estela e do Cris, que está aqui nos acompanhando. Vou dizer breves palavras e já passar, né, para as pessoas que são responsáveis pelas falas hoje, né? Eu acho que quando aqui a gente vai falar de medida socioeducativa, nós estamos fazendo isso na perspectiva daquelas medidas que buscam se efetivar alinhadas à proteção integral, né, que é a base doutrinária do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que tem como centralidade o entendimento de crianças, adolescentes e jovens como sujeitos de direitos de fato, né? E para não me alongar aqui muito, quero finalizar minha participação nessa abertura com a fala de Bell Hooks, educadora, ativista e pesquisadora negra, que no seu livro Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade, a fazer uma crítica aí às formas tradicionais de educação, louvando o amor à liberdade e à diversidade, ela nos diz: para lecionar em comunidades diversas, e eu acrescento, né, para trabalharmos com adolescentes, com jovens, em medidas socioeducativas, e não só, né, precisamos mudar não só os nossos paradigmas, mas também o modo como pensamos, como escrevemos, como falamos. A voz engajada não pode ser fixa e absoluta. Deve estar sempre mudando, sempre em diálogo com o mundo fora dela. Então, com essas palavras, eu abro aqui esse encontro de hoje e passo na sequência a palavra a Alice Calil Matos, que eu tive o privilégio de trabalhar junto no mestrado dela, quando ela fez o mestrado no serviço social como orientadora, mas uma orientadora que não teve muito trabalho, que ela fez uma bela pesquisa com muita autonomia. Passo a Alice e agradeço pela coordenação desse trabalho tão especial. Alice, com você agora. Parabéns a todos e todas. Bom, boa tarde. Faço os agradecimentos da Eunice meus também a todo mundo que está aqui como convidado, que participou da pesquisa, as pesquisadoras. Bom, então meu nome é Alice Calil, eu sou graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado também em Serviço Social pela PUC de São Paulo, onde eu pesquisei sobre práticas pedagógicas dentro do sistema socioeducativo, em especial a prestação de serviço à comunidade, orientada pela Eunice. Eu atuei durante quase 4 anos como técnica num serviço de medida, né, mas também participando de espaços coletivos, né, de construção política das medidas. E é um prazer publicar esse livro hoje. Eu penso que ele surgiu
a partir de inquietações de diferentes espaços, né? Seja de trabalhadores e trabalhadoras que percebem que as suas práticas são invisibilizadas, seja por profissionais que buscam referências sociopedagógicas para pautar a intervenção com adolescentes, ou mesmo por pesquisadores e instituições de litígio, né, que se dedicam a tensionar essa política numa perspectiva mais socioeducativa e menos punitiva. E como a Eunice já apontou, eu acho que realmente é preciso ressaltar que todo o processo de pesquisa foi realizado remotamente devido à pandemia. No início, a gente, inclusive, pensava que não ia conseguir mapear muitas experiências, mas a gente ficou muito feliz depois, porque muitas pessoas se disponibilizaram a dar um relato, a indicar organizações e experiências, né? Apesar desse momento que foi muito difícil. Então, tinham pessoas que às vezes cancelavam as reuniões em cima da hora porque tinha algum parente próximo que tinha sido internado. Então, mais uma vez, a gente agradece muito as pessoas que contribuíram com a gente, né? E eu penso que, de fato, essa pesquisa ela tem um caráter coletivo, né? E isso é muito especial para a gente. Na verdade, esse é um aspecto que foi abordado na pesquisa, porque a gente entende que a socioeducação é um conceito um pouco abstrato, né? E a concretização disso vai se dar pelos profissionais e organizações que estão atuando na ponta com os adolescentes. Então, como nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e nem o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo abordam de maneira clara o que é essa concepção, a gente traz ela na pesquisa muito através de outros pesquisadores, né? E então, a gente afirma esse conceito aqui como uma possibilidade de enxergar os adolescentes inseridos no sistema socioeducativo para além do ato infracional, né? O que vai viabilizar, então, intervenções não apenas no sentido de restaurar e garantir direitos fundamentais, né, aos quais esses adolescentes foram privados até então, mas também de fomentar intervenções pedagógicas que propiciem às adolescentes e aos adolescentes reflexões e ações a respeito das dominações e das desigualdades social, de gênero e raça, né? Então, eu acho que o objetivo da socioeducação é possibilitar que esses adolescentes percebam e ampliem esse repertório de análise sobre a própria vida, sobre a comunidade onde eles moram e sobre a sociedade na qual eles estão inseridos de uma maneira geral. A pesquisa tem muitas etapas, então eu vou convidar agora a Isabela Analho Ramos, que foi uma das pesquisadoras, para falar, e logo em seguida vem a Ana Freitas, que também é pesquisadora e vai contar um pouco mais das outras etapas. E marcadores sociais da diferença. Atuei por 5 anos em um serviço de medida socioeducativa daqui do município de São Paulo. Nesse período, também publiquei algo sobre PSC coletiva e também participei de espaços coletivos dos trabalhadores, né, daqui do município de São Paulo, como a articulação das medidas socioeducativas e os grupos de trabalho da articulação, que foi um espaço de formação, além de um espaço de articulação para atuação ali com os jovens, né, com os adolescentes no dia a dia. Então, muito desse livro faz parte dessa formação desses 5 anos, né, dessa atuação ali
cotidiana com os jovens e também da troca com os colegas do serviço e de outros serviços. E aí, a partir dessa experiência, da troca com as outras autoras também, a gente chegou a alguns critérios para estabelecer o que seria uma prática interessante para a medida socioeducativa para esse levantamento, né? Claro que existem diversas práticas interessantes, às quais a gente ainda não teve acesso, né? Acho que a ideia é a gente ir conseguindo acessar e compartilhar entre nós, na luta aí pela garantia de direitos desses adolescentes. Mas nós chegamos a 4 principais critérios, né? Que quem for acessar a publicação, o livro vai conseguir ver mais detalhadamente, mas eles foram inovação, então se essa prática em questão é uma reprodução de alguma prática que já existiu no passado, ou que existe em outro lugar, ou se ela é 100% nova, vamos dizer assim, né? A adaptabilidade, porque a nossa ideia com esse mapeamento também é inspirar para que as práticas sejam reproduzidas em outro lugar, claro, adaptando para o contexto, né, específico do território, dos adolescentes que estão sendo atendidos ali. Um terceiro critério foi a articulação em rede, tendo como uma das suas diretrizes aí o princípio da incompletude institucional, que é algo que a medida socioeducativa sempre traz aí como uma bússola, né, na atuação, e o respeito ao ECA e ao SINASE, que são as legislações que a gente tem, que a gente corre atrás, né, de efetivar o que está ali, claro, sempre com um olhar crítico, né, para essas legislações. Então, a partir desses critérios, a gente elaborou um questionário breve, mas que ele poderia ser utilizado de forma semi-estruturada, né? Então, a gente não ficou presa só ao que estava ali no questionário. O questionário foi um guia para a gente conversar, para a gente entrevistar os representantes das iniciativas que a gente conseguia acessar. Então, se alguém indicava para a gente uma dessas iniciativas, a gente fazia o contato e fazia uma entrevista a partir desse questionário com algumas perguntas que a gente considerava interessantes, assim, para conseguir mapear, de fato, essa iniciativa, como ela acontecia, como ela se deu, né? E nem todas as experiências que a gente acessou atenderam a todos esses critérios, né? Mas um critério principal, além desses 4 que eu falei, era que essas iniciativas garantissem como centralidade do trabalho realizado com os jovens as demandas desses jovens, né? Os direitos, as potencialidades, e não com foco no ato infracional e no aspecto punitivo, que a gente sabe é inerente à medida socioeducativa, mas numa tentativa de por uma via de garantia de direitos mesmo, né? Então, a gente dialogou, né, com algumas organizações que nos indicaram essas iniciativas, né? Isso foi fundamental para abrir portas mesmo, né? Porque nós estávamos em São Paulo, nós queríamos atingir iniciativas não só daqui, mas de outros estados e também de outros países. Então, vou citar, né, as instituições que deram esse suporte para a gente, indicando iniciativas interessantes: o Instituto Alana, o CONANDA, o Conselho Federal de Serviço Social, a ANSED, o CNJ, a Visão Mundial, o IBCCRIM e a OAB. E aí, com essas indicações, nós mapeamos 45 experiências no Brasil e fora. Nós conseguimos realizar essa entrevista, a aplicação desse questionário que eu citei, com 26 dessas 45, e a partir dessa aplicação do questionário, nós selecionamos 21 que estavam mais adequadas a esses critérios que eu descrevi. E aí, além do contato com os profissionais, a aplicação do questionário, a gente também utilizou o site dessas instituições, as redes sociais, para pegar algumas informações que a gente achava interessantes. Então, foram instituições que atuavam das mais diversas maneiras em relação ao campo das medidas socioeducativas, né? Instituições de execução direta, de pesquisa, de advocacy, que mexiam, né, lidavam com o meio aberto, com o meio fechado, que faziam trabalhos mistos e com pós-medida também. E, como a Alice disse, a recepção foi muito boa e a gente considerou isso já como um dado de partida, né? As pessoas estarem tão disponíveis
e tão afim mesmo de falar das experiências que eram construídas por elas no dia a dia com os jovens. A gente considerou um dado no sentido de que falta espaço mesmo, né, para a gente trocar sobre isso, para a gente compartilhar e para que a gente possa fazer visíveis essas iniciativas, inspirar, né, e conseguir também mais recursos, enfim, várias coisas que faltam, mas aqui jogando luz no que tem, o que teve foi a prontidão mesmo desses profissionais em colaborar com a gente, em falar das experiências. Hoje a gente vai ter aqui 2 desses profissionais, mas aqui presentes assistindo estão outros também. Então, agora, para falar um pouquinho mais sobre como se deu essa pesquisa, eu vou chamar a Ana. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula Freitas, eu sou advogada, sou mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal da ABC e atualmente trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua, em um novo serviço inaugurado na capital de São Paulo. Eu vou trazer um pouco mais de dados com relação aos resultados. Então, com base nas metodologias que a Isa trouxe, que a Isabela trouxe para a gente, encontramos 45 iniciativas no território brasileiro, e dessas 45 iniciativas conseguimos contato com 26. Dessas 26, a gente, por meio dos critérios que a Isa acabou elencando, a gente selecionou 21 para integrar essa pesquisa. E essas 21 iniciativas de execução de medidas socioeducativas foram separadas, foram divididas em 7 categorias, sendo elas arte e educação, e uma delas está aqui hoje, que vai trazer um pouco da iniciativa, trabalho e profissionalização, gênero e sexualidade, trabalho com famílias, articulação em rede, justiça restaurativa, justiça e acompanhamento de adolescente no pós-cumprimento de medidas socioeducativas. E também separamos uma categoria para elencar algumas iniciativas que acabavam não entrando nas outras categorias que a gente acabou elencando. O contato com iniciativas do exterior, foram firmados 5 contatos. No exterior, a Alice ficou responsável por esses contatos, né? Foram 5, sendo 2 da Espanha, 1 do Uruguai, 1 do Peru e 1 dos Estados Unidos. E dessas 5 iniciativas, as 5 foram separadas em 2 categorias: trabalho socioeducativo e aproximando o sistema socioeducativo da realidade dos adolescentes. Então, ao longo da pesquisa, quando vocês forem lendo, vocês vão ver que todas as iniciativas foram separadas por essa categoria para a gente conseguir ter uma visão diferente de cada trabalho realizado pelas iniciativas de execução de medidas socioeducativas. Agora eu chamo a Alice para voltar um pouquinho com a gente. Oi, estou de volta já? Acho que sim, né? Bom, então a gente vai para a parte que interessa, que é escutar um pouco das pessoas, né, dos 3 convidados que fizeram parte da nossa pesquisa, e as experiências deles estão descritas lá. Mas, na verdade, eu vou chamar também a Francisca agora, que fez o prefácio do livro. A Francisca Pini é assistente social, professora do curso de graduação e pós-graduação de serviço social da Unifesp, integrante do grupo de estudo, pesquisa e extensão sobre criança, adolescente e famílias, e representante da Unifesp e da IPF na Comissão Estadual de Educação em Direitos Humanos e da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Então, a gente queria saber um pouco de você, Francisca, como que você vê hoje essa troca e o compartilhamento dessas experiências socioeducativas, né? A gente sabe que é difícil conseguir
compilar tudo isso, né, que e mesmo a nossa pesquisa é meio situada num tempo, porque hoje coisas que acontecem amanhã não acontecem mais, e novas coisas estão sempre surgindo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Bom, primeiramente, boa tarde a vocês que nos acompanham. Este importante lançamento do livro Justiça Juvenil e Socioeducação, mapeamento de iniciativas socioeducativas no Brasil e no exterior, publicado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Crianças e Adolescentes, com ênfase no Sistema de Garantia de Direitos, esse núcleo que está inserido no programa de pós-graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradecer imensamente o convite da Alice Calil, coordenadora da pesquisa, das pesquisadoras Isabela e Ana Paula, e da nossa, né, amada Eunice Fávero, professora da PUC São Paulo, que também coordena o NCA. Eu fiquei muito feliz por ter sido convidada a fazer o prefácio, mas, sobretudo, pela leitura, né, belíssima das experiências que vocês conseguiram sistematizar. Primeiro, porque eu não tive como não trazer à tona, na minha fala de hoje, a minha vivência, né, com essa temática ao longo dos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a Alice faz a pergunta, né, quais são os espaços de troca e compartilhamento, eu tive que trazer, né, na minha memória histórica, a década de 1990, quando a gente começa no Brasil a pensar esses processos por meio dos fóruns de defesa dos direitos da criança e adolescente, em nível municipal, em nível estadual e nacional, e por meio dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, também nas 3 instâncias. Por que eu digo isso? Porque tanto o fórum como os conselhos são os primeiros espaços que vão trazer as experiências de medidas socioeducativas para o debate. Por quê? Justamente pela questão que a pesquisa de vocês apontaram, né? Pelas questões que vocês trouxeram aqui na sistematização. Questões que inquietavam, que já inquietavam na década de 90 e continuam inquietando aqui no século 21, 2022. E aí, que questões são essas que inquietavam lá atrás e que também continuam inquietando? Antes de falar, né, de 2 questões que continuam presentes, né, 32 anos depois, eu quero dizer que esses espaços, tanto o fórum quanto o conselho, eles traziam experiências, né, antes desse reordenamento que foi feito a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tínhamos, e ainda temos em alguns estados da federação, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança executando medidas socioeducativas. E esse centro, muito na execução das medidas em meio aberto. Mas também nós tínhamos o debate dessa relação do meio aberto com o meio fechado. Porque nós tínhamos na direção que o ECA nos aponta, que a medida tem um processo de progressão, né? O adolescente ou adolescente pode estar numa medida de meio fechado por pouco tempo e pode, pelo seu desempenho na medida, pelo trabalho que é feito na medida, ela pode, né, saírem para o meio aberto. E essas questões nos foram muito caras na década de 90 até 2000, porque, de fato, principalmente no estado de São Paulo, não existia defensoria pública e os SEDECAS cumpriam um papel central na defesa jurídica dos adolescentes.
E por esse motivo, os encontros que realizávamos, tanto no fórum quanto por dentro dos Conselhos dos Direitos, eram muito frequentes, né? Então, nós, né, os técnicos, educadores que atuavam com as medidas. Então, eu fui uma técnica de medida socioeducativa nos anos 2001, né? Eu atuei no SEDECA Interlagos, com medida em meio aberto. Um momento em que no município de São Paulo estava na transição, né, para a municipalização estava acontecendo e os municípios assumindo esse trabalho, né, com as medidas em meio aberto. E aí, essas trocas eram frequentes, mas não eram frequentes as sistematizações. Eu quero destacar aqui o papel histórico que a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por meio do NCA, tem nessa trajetória de 32 anos, né? Então, no estado de São Paulo, e hoje também nós temos a FEUSP, a Faculdade de Educação da USP. Então, essas duas universidades, a PUC Católica e a FEUSP, eles têm sistematizado experiências desse processo. Então, existia uma troca por dentro dos fóruns e conselhos, mas não existia sistematização com a mesma proporção que a gente esperava. E aí, a Universidade Católica de São Paulo, por meio do NCA, também, né, sempre fez este papel de trazer, né, os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil todo vinham a fazer os seus mestrados, doutorados na PUC e trazer as suas experiências. E o NCA sempre foi esse espaço da pesquisa, mas também de trazer a análise do real para esse centro de pesquisa. Então, cumpria duas dimensões, a dimensão política, porque a pesquisa também ela é política, mas essa política da participação, né? Porque os pesquisadores que vinham para o NCA, vinham e continuam vindo, tinham também esse duplo papel, né? Da inserção política nos espaços de defesa dos direitos da criança. E aí, a gente passa a demarcar esse lugar, como a Eunice Favre, na sua fala inicial, fez, da proteção integral. Então, nós vamos trabalhar na perspectiva do trabalho profissional e da pesquisa para a gente disputar essa narrativa, né? Dessa cultura minorista, que o Brasil tem que sair, mas que ainda tem muitas práticas permeadas por essa cultura minorista, e nós vamos afirmar essa cultura dos direitos humanos, da proteção integral subjacente ao ECA. Então, da década de 90 para cá, o que eu percebo é que os espaços de participação da sociedade com as experiências, eles foram ressignificados. Porque a partir do momento que o SINASE, e aí já dei um salto, né, de 2001 para 2012, 2012 o SINASE, o Sistema Nacional Socioeducativo, ele é aprovado em 2012 e ele coloca uma meta para os estados, municípios elaborarem seus planos nacionais. E esses planos nacionais, seu plano nacional, estadual e municipal, vai colocar tarefas aos municípios, né, de que cada um precisa olhar para esse sistema socioeducativo e pensar ações que venham na direção do que a Ana Paula apresentou, das categorias que ela apresentou, que as experiências deveriam ter, e aí também o SINASE tem muitos desses eixos. Mas tem um eixo que é muito importante no SINASE, que a gente ainda caminha muito lentamente ao nível das experiências, que é o eixo da participação juvenil nesse processo, né? Então, a participação juvenil nesse processo eu diria que é o devir, é o que está por avançar, não só no Brasil, como nos países latino-americanos. Eu acabei de voltar de Montevidéu, do 23º Seminário Latino-Americano
de ensino e investigação no trabalho profissional dos assistentes sociais, e eu participei de um painel, né, até para saber o que eu teria de elementos novos para trazer aqui para esta minha fala, e foi muito interessante, porque as experiências que estiveram presentes lá da Argentina, do Uruguai e do próprio Paraguai, na questão da justiça juvenil, demonstraram quanto que as juventudes não são ouvidas nesse processo. Como que elas não participam desse processo de medida? Ou seja, existe ainda uma cultura que a justiça juvenil ela vem impor, né, aos adolescentes práticas, processos, regras das quais eles e elas não vão participar desse processo. Até porque, né, a própria questão da medida ela requer todo um sistema de justiça que vai colocar para o adolescente as questões inerentes às medidas aplicadas, e essas medidas nem sempre são colocadas como um processo socioeducativo, como bem apontou aqui no livro que as pesquisadoras nos apresentam hoje. E aí pensar um adolescente distante da violência, porque também, da década de 90 para cá, houve um colamento, né, de juventude ligado à violência. Muito importante a gente retomar uma leitura que eu também retomei, Violentamente Pacíficos, Desconstruindo a Associação Juventude e Violência, da Maria de Lourdes Trace e do Paulo Arthur Malvasi. Esse livro também é resultado de uma reflexão, né? A Lurdinha Trace, da psicologia social, ela vem nos apresentando reflexões que desconstroem essa relação violência colada com juventude. Então, juventude, nesse sentido que as pesquisadoras nos trazem, juventude que é insurgente, juventude que constrói, juventude que está em crise, né, pelo próprio processo de desenvolvimento, mas não juventude que é violenta. Pelo contrário, juventude que é violentada. Juventude que é violentada pelo Estado, por um sistema de justiça que ainda não consegue olhar para a juventude como juventude, simplesmente, não como um ato infracional. Então, ter espaços como estes que hoje, né, a Pontifícia Universidade Católica, por meio do NCA, vem promovendo, eu avalio que tem havido uma redução dos espaços. Até porque, em 2016, houve um golpe, né, político no Brasil, todos nós sabemos. De 2016 para cá, nós ficamos resistindo, né? E aí, os conselhos que deveriam, né, chamar as experiências em nível municipal, o Estado que deveriam chamar os municípios para trocar essas experiências, todo mundo ficou meio sem direção, porque a instância nacional ela ficou totalmente fragilizada e golpeada, né, por uma posição obscurantista de um governo que ficou aí nesses últimos 4 anos. Então, esses espaços foram diminuídos de troca de experiências, né? Os conselhos se fragilizaram, mas eu percebi que houve resistência, fragilizou, mas ninguém foi aniquilado. Pelo contrário, nós estamos aqui dizendo, olha, tem 21 experiências que trazem questões muito candentes para nós refletirmos e avançarmos, e que dialoga com essa perspectiva que lá na década de 90 nós pontuávamos, que é a questão da proteção integral, e como famílias, adolescentes, trabalhadoras, gestores vão participar efetivamente desse processo. E aí eu entendi que era importante também trazer o que a própria pesquisa nos aponta como possibilidades de pensarmos esse processo. E nessa questão de possibilidades desse processo, eu mapeei aqui 4 questões, né?
Eu mapeei, porque a gente pensa assim, a troca de experiência, sempre dialogando com as pessoas. Mas existem vários modos de você pensar como que a gente pode construir esse processo. E aí vocês colocam nas considerações finais a importância dos órgãos governamentais, né, e responsáveis trazer levantamento anual do sistema socioeducativo, até para nós termos também condições, quando estivermos no município A, B e C, termos dados nacionais para fazermos comparações. Vocês trouxeram também a importância da sistematização dos dados, tanto das medidas de meio aberto quanto fechado, né? Com os respectivos perfis da população atendida, porque nós sabemos que nós estamos numa luta de classe, né? E tem um perfil aí que é altamente aviltado nesse processo que se intitula ato infracional. Então, nós temos que trabalhar com essa perspectiva que tem, sim, uma particularidade, né, de perfil, de adolescentes que são violados seus direitos e como que a gente pode contribuir a partir dos dados que devem ser sistematizados e colocados à disposição de nós para que nós possamos dar visibilidade à população desses dados. Vocês trouxeram também o quanto que os fluxos em termos de cooperação e a dinâmica intersetorial ainda continua alguns frágeis, alguns com mais êxitos. E eu dizia na minha fala inicial o quanto que a questão da rede, que aparecia na década de 90, ela continua presente agora, em 2022, apontando o quanto é difícil tecer esse trabalho em rede, né? O quanto é difícil nós reunirmos o sistema de garantia de direitos e nos vermos em nossos papéis, né? Como que nós estamos, de fato, assegurando a proteção integral de adolescentes que cometeram o ato infracional. Ainda sobre o trabalho das pesquisadoras, elas apontam, né, a grande dificuldade que é a articulação entre as políticas públicas. Né? Então, de fato, a gente não consegue perceber o quanto que as políticas públicas, de forma transversal, precisam trabalhar em prol dessa garantia dos direitos dos adolescentes, das adolescentes que estão em medida socioeducativa. E aí, eu gosto sempre de lembrar, né, os bons aprendizados que eu tive nesse processo, com a professora Aldaísa, com a professora Dilceia Bonetti, aqui da PUC São Paulo, com a Eunice Favre, com vários amigos do direito, como o Jairo Fonseca, que foi, na década de 90, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e ele dizia o seguinte, olha, o quanto é difícil, nesse processo de defesa, olhar para o adolescente, não para o ato do adolescente. Né? O quanto que é difícil, ainda por conta do estigma que se tem, né, do perfil, né, do crime, ainda se associa muito, né? Então, quando eu dizia juventude e violência, e aí essa juventude, quem é essa juventude que se associa à violência? É qualquer juventude? Não. É uma juventude racializada. E quem racializou essa juventude? Então, o Jairo nos instigava a refletir questões como essas. E quando chega a Defensoria Pública, e aí falando do Estado de São Paulo, só em 2006, a gente pensava o seguinte, nossa, nós vamos ter muitas contribuições com a Defensoria Pública nesse processo de pensarmos esse trabalho técnico, social, né? E como o movimento social continuando, defensoria vem para somar esforços, porque a gente entende que a defensoria no sistema de justiça, ela tem um papel diferenciado nesse processo. E aí eu pensava, né? Agora a gente vai ter um novo processo de socializar, de trocar, de compartilhar experiências, porque nós temos um órgão que não é somente da política pública para somar esforços nessa direção. Ainda
eu percebo que a gente não conseguiu conquistar esse espaço. Eu acho que a Defensoria tem um papel central, importantíssimo. Nós temos que ocupar mais esses espaços para que nós possamos ter a escola da Defensoria Pública como espaço de socialização. A gente teria que pensar, pelo menos anual, aqui no estado de São Paulo, né? Eu estou falando do estado de São Paulo porque é o estado que mais tem colocado no banco dos réus as juventudes, né? As juventudes. E eu falo isso por conta dos inúmeros projetos de redução da maioridade penal. Então, eu tenho que encerrar minha fala porque nós vencemos até aqui todos esses projetos que são ultraconservadores em relação à juventude brasileira. Mas eu creio que todas as vezes que a gente se convoca a esse encontro, né, de troca, de compartilhar reflexões, experiências, sistematizações, a gente sai muito esperançoso e a gente sai muito com inquietudes, né? Esse processo nos convoca a sair dessa zona de conforto. Se é que alguém está em zona de conforto, eu acho que nenhum de nós estamos, mas enfim, ele nos convoca. E aí eu resolvi trazer um pequeno trecho do ativista peruano José Carlos Mariátegui, que fala o seguinte: fazer política. Fazer política é passar do sonho às coisas, do abstrato ao concreto. A política é o trabalho efetivo do pensamento social. A política é a trama da história. A política é a vida e a vida é o presente. Nesse quadro, instinto de conservação, o estertor agonizante do passado se chama reação. Já a gestação dolorosa, o parto sangrento do presente, se chama revolução. Na minha avaliação, este trabalho, que se torna um livro a partir de hoje, é uma revolução. E que essa revolução possa se espraiar, né, por todas as experiências que não estão sistematizadas, mas que possa vir a ser sistematizadas e que a gente possa, quem sabe, no futuro próximo, ter outras questões a serem compartilhadas aqui nesta Casa do Saber, que é a Pontifícia Universidade Católica, e fica aqui na agenda, eu coloco na minha agenda essa pauta, e que a criança, né, e o adolescente possam trazer também a sua perspectiva em relação à socioeducação. Digo isso porque eu participei de 2 conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente, uma em Santos, no município de Santos, e uma no município de São Paulo, e nas 2, especialmente de São Paulo, estiveram presentes adolescentes do sistema socioeducativo. E, diferentemente dos outros adolescentes que não estavam em sistema socioeducativo, eles ficaram bem silenciados, né? Porque essa cultura da palavra ainda é uma questão que nós temos que superar no sistema. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada, PUC São Paulo, obrigada, Alice, pelo convite, e me coloco à disposição para a reflexão com vocês. Oi, gente. Francisca, muito obrigada pela fala. Fiquei emocionada aqui. Agora, quem vai fazer a pergunta para o Francisco, na verdade, é a Ana. Isso. Gente, mais uma vez agradecer a Francisca pela fala tão potente, tão importante, né? Então, eu vou chamar o Francisco Celso. Ele é professor de História, especialista em Educação Inclusiva, mediador social, produtor cultural, pesquisador, palestrante e diretor pedagógico da Associação Respeito e Atitude Aérea. É idealizador e colaborador de diversos projetos pedagógicos culturais voltados ao empoderamento da juventude preta, pobre e periférica do Distrito Federal e em torno. Dentre eles, destacamos o projeto RAP, que foi incluso na nossa pesquisa, significa ressocialização, autonomia e protagonismo, o Sara Aula,
relações étnico-racial, na escola Estudar em Paz, mediação de conflitos no contexto escolar, socializando sonhos, vivências em direitos humanos, sarau Ubuntu e sarau da falsa abolição. Então, eu passo a palavra ao professor Celso para responder a seguinte questão. Como você, professor Celso, pensa que o projeto impacta na vida dos meninos dentro e fora da unidade de internação? Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Queria parabenizar a todas as pesquisadoras envolvidas nesse livro, né? Eunice, Ana Paula, Alice, Isabela e a nossa colega que me antecedeu, a Francisca, me botou na roubada, né? Que ela fala tão bem que eu fiquei agora sob pressão aqui. E a Sueli, que vai me suceder depois, né? E também agradecer a galera que está nos bastidores aí desse evento, né? De lançamento do livro, o Cristiano, o Roberto e demais que estejam envolvidos aí, né? Nos bastidores aqui dessa transmissão, certo? Agradecer a TV PUC também pela transmissão. Então, Ana Paula, para a gente falar dos impactos do projeto, a gente precisa falar um pouco do que é o projeto, primeiramente, né? Então, como você disse, o nome do projeto é Projeto RAP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, em alusão ao gênero musical rap mesmo, né? A sigla RAP é uma sigla em inglês, né? Que significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. E a gente ressignificou essa sigla, o RAP, trazendo para a realidade do sistema socioeducativo como sendo ressocialização, autonomia e protagonismo. Então, um projeto que existe desde 2015, né, e vem transformando aí trajetórias de vida de adolescentes, meninos e meninas, entre 12 e 21 anos incompletos, né, que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade na unidade de internação de Santa Maria, DF, né? Como que surgiu o projeto? Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica, mas foram os próprios socioeducandos, né? Eu talvez tenha sido o camarada ali que teve a sensibilidade, como diz o Paulo Freire ali, de perceber que eles não são copos vazios. Eles carregam letramentos com eles e com elas que muitas vezes nós, educadores, não carregamos. E eles carregavam essa potência do rap, carregam essa potência do rap com ele, essa potência do movimento hip hop com eles, né? Lá dentro, 80% deles e delas se autodeclaram negros e negras, 100% são moradores das regiões periféricas do DF em torno, onde não só o rap, mas o movimento hip hop é muito presente. Então, costumo dizer que eles escolheram o rap como ferramenta pedagógica. E foi isso. O primeiro ano que eu tive no sistema socioeducativo, que foi justamente 2015, quando surgiu o projeto, até então eu tinha tido pouquíssimo contato com o sistema socioeducativo. Eu tinha feito uma visita em uma unidade de internação aqui perto de casa, aqui no Recanto das Emas, onde eu moro, no DF, né? Unidade de internação do Recanto das Emas, para fazer uma fala com um grupo de professores de lá sobre diversidade. Mas acabou que eu tive contato com os estudantes e recebi um convite no ano seguinte para ir para o sistema socioeducativo, né? E aí, quando eu fui para lá, para a unidade de internação de Santa Maria, eu comecei a tentar entender aquela comunidade escolar que até então era novidade para mim, né? Então, o primeiro semestre foi um primeiro semestre ali de 2015 de muito aprendizado, de muita observação, e meio que ali eu estava traçando um diagnóstico daquela comunidade. E nesse meu diagnóstico, digamos assim, eu tive duas grandes percepções. A primeira, e muito triste, foi perceber que os jovens que ali estavam tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. E isso foi muito triste, né? Porque o que nos motiva, o que nos move, o que é o combustível, né, para o nosso dia a dia, são justamente a gente tentar realizar os nossos sonhos, sejam eles materiais ou não, né? Mas é isso que nos motiva, é o nosso combustível. E eles tinham perdido completamente essa capacidade de sonhar. E a segunda percepção já foi dentro das minhas aulas de história mesmo, né? Que eu percebi que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. Para vocês terem ideia, tinha uma aluna que ela chegou para mim assim nos primeiros dias de aula e ela me mostrou 20 letras, e assim, uma mais empoderada que a outra, super politizada,
E eu olhei para aquilo assim e falei, caramba, isso aqui não pode parar numa lata de lixo, isso aqui tem que ganhar o mundo. E aí surgiu assim de uma forma muito natural, né? Eu comecei a baixar instrumental de rap na internet, no meu notebook mesmo, e elas e eles pegavam o meu pincel, fingia que era microfone e tal, e começou desse jeito. E aí teve pessoas muito importantes aí para a formatação desse projeto, né? Uma delas é uma educadora, né, e rapper também, a Luana Eusébia. Ela era pedagoga na época, lá na Unidade de Internação de Santa Maria, e ela também ali envolvida com o movimento hip hop. A gente começou a organizar o primeiro sarau. A gente fez um primeiro sarau, correndo atrás, a gente não tinha estrutura nenhuma, fomos atrás de uma estrutura de som com o pessoal da família hip hop, lá de Santa Maria, pegamos lá e fizemos um primeiro sarau que foi assim um sucesso. Né, os meninos, o microfone aberto, eles podiam se expressar, falar uma ideia, recitar uma poesia ou cantar um rap, e foi muito bacana. E nesse primeiro sarau, um dos artistas convidados foi um rapper chamado Heitor Valente, que ele, ali, né, vendo toda aquela movimentação dos meninos, ele falou, cara, eu vou produzir as músicas desses meninos. E aí começou a ganhar forma, né, o projeto. Então, todas as composições que os meninos e as meninas faziam, a gente começou a fazer o processo de musicalização. Tinha muita produção que não era musicável também, né? Muita produção de desenhos, de redações, de poesias, e a gente resolveu que nada daquilo ia ficar perdido, né? Então, a gente começou a compilar todas as produções desses meninos, e aí a gente começou, além de lançar as músicas, né, os CDs, as produções musicais, eu estou com os nossos últimos 3 CDs aqui, né? A gente começou também a lançar livros com as outras produções, né? E as letras de músicas também presentes no livro. Esse foi o nosso primeiro livro, né? Para Além das Algemas. Se a História é Nossa, deixa que nós escreve. Inclusive está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa de forma proposital, né? Porque a gente, no Projeto Rap, a gente quer combater qualquer forma de exclusão, e a gente entende que o preconceito linguístico é uma ferramenta de exclusão. Então, nossa ideia é que eles contassem as histórias deles, na linguagem deles, da forma deles, né? Com o mínimo de intervenção nossa possível, certo? E deu origem ao nosso primeiro livro aqui. E depois a gente já lançou mais 2 livros, o Socializando Sonhos. Então, para vocês verem, a princípio eles tinham perdido a capacidade de sonhar, agora já estão socializando os sonhos deles. E o Socializando Sonhos, volume 2, esse é o nosso último livro. Ele está disponível em PDF para download, quem tiver interesse também. Só acessar o nosso site, www.projetorap.com, certo? Então, hoje, o projeto ele está formatado da seguinte forma. Eu tenho que também, antes de falar da formatação do projeto, explanar um pouco da minha metodologia, né? Que eu acabei tendo que desenvolver uma metodologia a partir dessa provocação dos meninos, né? Que mostraram que a linguagem ali que eles se identificam é a linguagem poética do rap. Então, eu tinha que desenvolver uma metodologia que inserisse o rap como ferramenta, né? Então, o que eu comecei a fazer? No sistema socioeducativo, é muito diferente você preparar uma aula para uma escola regular, né, para uma turma de escola regular, e uma aula para o sistema socioeducativo. Porque no sistema socioeducativo é tudo muito rotativo, né? Então, você entra numa turma hoje, entra nessa mesma turma na semana seguinte, já não é mais a mesma turma, porque já teve menino que foi liberado porque terminou de cumprir a sentença, tem menino que está chegando para começar a cumprir a sentença, tem menino que foi transferido de turno por conta ou de turma por conta de problema de convivência, foi transferido de modo, enfim. Então, você tem que preparar a sua aula de forma que você consiga atravessar aquele menino, atravessar a mente dele, atravessar o coração dele naquele momento, porque você não sabe se no próximo encontro ele vai estar, certo? E qual foi a minha estratégia, então? Aqui em Brasília, nosso currículo em movimento da educação básica, ele tem 3 eixos transversais, que são direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Então, eu comecei a trabalhar por temas. Cada aula ela tem um tema, e sempre relacionado a algum desses eixos transversais.
direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Então, o que eu faço? Eu pego um rap que aborde algum tema dentro desses eixos e coloco como pretexto. Né? Pode ser um videoclipe ou só a música mesmo, a gente debate os trechos da música e a gente vai inserindo os conteúdos a partir daí. E depois eu deixo eles muito à vontade para manifestar as aprendizagens na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Como eu disse, a grande maioria se expressa por meio de letra de rap, mas tem uns que preferem desenho, tem outros que preferem redação, e tem outros que preferem poesia, por exemplo. Né? Mas aí é o seguinte, só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando. Por exemplo, vamos pegar dentro do eixo diversidade. Dentro do eixo diversidade, eu posso pegar vários recortes. Posso pegar o recorte posso pegar o recorte de raça e por aí vai. Então, vamos pegar, por exemplo, o recorte de raças. Para falar sobre a questão racial no Brasil, eu posso usar como pretexto, por exemplo, o Negro Drama dos Racionais MCs. Posso usar a Carta Mãe África do GOG, né, como pretexto. Se eu for falar sobre, sei lá, violência contra as mulheres, feminicídio, posso pegar, por exemplo, a Rosas, do Atitude Feminina, que é um grupo de rap aqui de Brasília. Né? Se eu for falar sobre prevenção aos comportamentos autodestrutivos, que acontece muito no sistema socioeducativo, né? Ideação suicida, tentativa de suicídio, automutilação, enfim, eu posso usar o Amarelo do Emicida, por exemplo, como pretexto. Né? Então, só para vocês entenderem a metodologia que eu desenvolvi. Certo? E aí, cara, o projeto hoje, ele conta com um sarau que é mensal, né? A gente tem também um cine-debate chamado Raciocine, que também tem a frequência mensal, uma roda de conversa chamada Abre a Roda, que a ideia é justamente, né, nesse sentido de estar sempre ampliando, sempre chegando mais pessoas para somar no debate, e a gente tem a preocupação sempre de debater demandas deles, que partam deles, e não que a gente chegue com algo pronto, sabe? Então, até os convidados que a gente traz para a roda de conversa são pessoas que têm vivência de periferia, que eles se identificam com esse convidado. Os vídeos que a gente exibe no Raciocínio também são vídeos a gente tenta sempre valorizar as produções periféricas, né, para eles também se identificarem, se veem ali que a periferia tem talento, que a periferia produz arte, produz a sétima arte, produz, enfim, e está ali batendo papo com os meninos, mostrando, né, como é que é feito esse processo de produção, de criação, enfim. A gente tem toda uma preocupação nesse sentido, de trazer algo que é significativo para eles, porque nós, educadores, muitas vezes a gente tem esse vício de achar que o que é significativo para a gente é significativo para eles. E, na grande maioria das vezes, não é. Né? Então, a gente tem que descer um pouquinho do pedestal ali, horizontalizar as relações, democratizar as relações e passar a escutar mais os meninos e as meninas, porque eles é que vão apontar o que é significativo para eles, e não a gente chegar com algo pronto. Certo? Então, a gente tem essa preocupação. E o projeto hoje também, ele passou por um processo de reconhecimento desde o ano de 2017, né? Mesmo prêmio, né? Itaú Unicef, local, regional e nacional, certo? Em 2019, a gente produziu um videoclipe, né? Os meninos, foi totalmente protagonizado por eles, inclusive, a gente vai exibir esse videoclipe aqui no final da minha fala, o 18 Razões pela Não Redução da Maioridade Penal, que ele foi exibido no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e sem falsa modéstia foi o mais aplaudido, certo? Em 2020, a gente recebeu o prêmio de Práticas Inovadoras da Educação Pública do Distrito Federal. Né? Eu fui indicado entre os 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação, certo? Ano passado, a gente ganhou um prêmio BSB 2060, o prêmio Cultura Brasília 60 também, e ganhamos um edital também do Jovem de Expressão, com a canção chamada Fora do Eixo, que a premiação foi justamente a produção do videoclipe. Né? Então, a gente lançou um outro videoclipe chamado Fora do Eixo, a partir dessa premiação. Então, o projeto ele vem passando por esse processo de reconhecimento desde 2015 e recebendo aportes financeiros por meio dessas premiações. E esses aportes financeiros nos permitiram a gente também ampliar nossas ações. Né? Os saraus que a gente faz lá dentro da unidade, por exemplo, mensalmente,
os artistas são remunerados, a gente sempre leva egressos para estarem participando dos saraus, e aí esse egresso ele volta lá não mais como um jovem infrator, mas ele volta como um jovem ressocializado, mostrando sua arte, servindo de referência positiva para os que ainda estão no processo de ressocialização e ainda de tudo promovendo renda para eles, que eles também recebem cachê para estar lá, certo? E aí, a gente hoje, com esses aportes, a gente está conseguindo trabalhar num tripé. Qual seria esse tripé? A primeira parte do tripé é o processo de ressocialização mesmo, trabalho de ressocialização lá dentro da unidade de internação de Santa Maria. Mas a gente tem uma política de acompanhamento de egressos, né, que a gente sentiu a necessidade de fazer esse acompanhamento. Ao longo do próprio projeto, a gente foi percebendo essa necessidade, né, porque, utilizando até a palavra dos próprios socioeducandos, eles falavam o seguinte, que quando eles estão lá dentro, nós, professores, conseguimos pesar na mente deles. Só que quando eles saem, eles voltam para o mesmo ciclo de violação de direitos, para o mesmo ciclo de violências que eles estavam inseridos anteriormente, que é muito difícil de romper. Pior de tudo, não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos. Pelo menos aqui no DF não existe. Eu não sei como é que é em São Paulo e em outras capitais, em outros, né, municípios. Mas aqui não existe. Então, a gente sentiu essa necessidade de fazer esse acompanhamento de egressos. Então, hoje a gente faz, o jovem que é atendido por a gente lá dentro, quando ele sai, a gente continua acompanhando ele aqui fora, inserindo eles dentro da cena do hip-hop, né, colocando eles para participar de batalha de rima, de poesia, de sarau, de seminário, de simpósio, de campanha publicitária, por exemplo. Em 2019, os egressos produziram uma música chamada Rímica, que é rima com química, né? Para o Conselho Federal de Química. Foi uma campanha que foi vinculada a nível nacional, né? Então, inserindo eles para participar em festival de música. Esse ano mesmo já teve o Festival do Cine de Expressão, que eles participaram, tiveram o Festival Brasil Arte, e por aí vai. Então, inserindo eles nesse ciclo positivo aí, certo? E também, mais uma vez, promovendo renda para esses egressos. E a terceira parte do tripé que a gente está fazendo também é o trabalho preventivo nas escolas regulares, que como eu dei aula há muito tempo nas escolas regulares, eu percebia isso, né? Eu sempre dei aula em regiões de muita vulnerabilidade social, né? Nas regiões periféricas aqui do DF em torno, e eu sempre percebi ali que tinham uns jovens ali que estavam flertando com o mundo do crime e que muitas vezes eles romantizavam esse mundo. E aí a gente também percebeu essa necessidade de fazer esse trabalho preventivo nas escolas regulares, né, para evitar com que esses jovens que estão flertando ali com a vida infracional, eles não entrem nesse ciclo infracional, né, porque depois que entra também ele é mais difícil de romper esse ciclo, certo? Então é isso, o projeto hoje ele trabalha por meio desse tripé. Eu vou deixar aqui no chat privado as redes aqui do projeto, se vocês puderem disponibilizar para o pessoal que está assistindo a live, tá? Nós temos... perdão, gente, eu botei errado aqui, daqui a pouco eu coloco aí as redes, tá? Mas a gente tem site, no nosso site, né, www.projetorep.com, quem quiser conhecer um pouco mais da nossa iniciativa, né? Tem as nossas redes, @projetorepdf, tem página no Instagram, Twitter, Facebook, e tem o nosso canal no YouTube, que vocês vão poder ver produções fílmicas, tem curta-metragem, tem documentário, tem videoclipes dos meninos, enfim, tem lyric vídeos, tem uma série de materiais interessantes, né, que podem ser utilizados como ferramenta pedagógica também, certo? E só acessar o nosso canal, Projeto Rap DF no YouTube, beleza? E para finalizar, então, vou procurar aqui rapidinho as redes do projeto e botar ali. Mas eu queria finalizar a minha fala chamando um videoclipe, que é um videoclipe, né? A gente tem vários videoclipes lançados, mas esse eu tenho um carinho muito especial por ele, sabe? Porque ele foi fruto de uma oficina que eu fiz com os meninos e com as meninas, né? Sobre a redução da maioridade penal, na verdade, sobre a não redução da maioridade penal. E no final dessa oficina, eles quiseram fazer uma letra, e a gente resolveu fazer uma composição coletiva,
A gente fez uma composição coletiva baseada em tudo aquilo que a gente havia, né, debatido com eles e com elas, certo? E aí, nisso, primeiramente virou uma canção, né? O que foi produzida pelo rapper Sandrox, que era arte educador do projeto Rap, mas infelizmente ele nos deixou no ano passado, vítima da Covid-19, né? E vítima desse governo genocida que aí está, porque já existia a vacina, né? Mas não tinha chegado aqui por conta do descaso desse governo, né? Então o Sandrox ele fez a produção musical e depois a gente fez o processo de gravação desse videoclipe. Foi muito legal que todas as etapas foram protagonizadas pelos adolescentes, desde a montagem do roteiro até a captação das imagens. A gente estava ali só como mediadores mesmo, né? Mostrando como é que manuseia uma máquina, como é que mexe num programa de edição e etc. Mas todas as etapas, desde montagem do roteiro, captação de imagens e edição, foi todo protagonizado pelos meninos e meninas. Foram 7 meninos e meninas que cantaram a música, e no total de envolvidos, né, na montagem de roteiro, captação de imagens e edição, 15 meninos e meninas no total para a produção desse videoclipe, que eu vou pedir aí para o pessoal da organização exibir para vocês, tá bom? 18 razões pela não redução da maioridade penal. E aí, com isso, eu encerro minha fala. Educação de qualidade mínima é igual a presídio de segurança máxima. Sérgio Vaz, 18 razões. Pega a visão. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Desde 12 anos respondo pelos meus atos. Cometi um erro e fui responsabilizado. Cumprindo minha sentença, unidade de internação. Esse papo de igualdade sei que não existe não. O ECA com medida socioeducativa. Unidade de internação te oferece vida bandida. O ambiente deveria ser de reeducação, mas a estrutura que eu vejo mais parece uma prisão. Querem mudar as leis, mas não cumpre as que existem. Vamos cobrar do Estado e de todos que se omitem. Diminui maioridade, não reduz a violência. O que vai acontecer é triplicar a residência. O sistema prisional já é superlotado. Somos o terceiro país com mais encarcerados. São mais de 500 mil na escola do crime, que não recupera ninguém, só maltrata e oprime. Eu vejo muito passando no balanço geral, que tem menor apreendido no centro da capital. Menos de 1% estão na vida bandida, contrariando o que diz programa sensacionalista. Não podemos fazer a exceção virar regra. Pra dar ibope pro Datena e pro DF além. Tratar o efeito e não a causa é uma contradição. Mais direito, menos grades, essa é a solução. Jogo imaginal não surge do acaso. Ele é o fruto da ausência e da omissão do Estado. Pro governo é mais fácil prender do que educar, transferindo o problema ao invés de melhorar. Me olhe como irmão e não como vilão, pois minha geração é o futuro da nação. Estado penal em um país desigual é panela de pressão que estoura no final. Somos vítimas e não autores de toda violência. A tendência é piorar com a política de ausência. Reduzir maioridade, traz insegurança e medo, recrutando as crianças cada dia mais cedo. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução.
Nossa, muito, muito legal ver as coisas que algumas de nós só tínhamos lido, né, na pesquisa, ver ganhando forma aí na fala do Francisco. Quero agradecer muito por você ter compartilhado com a gente a experiência do Projeto REP. Com certeza uma inspiração, já é e continuará sendo uma inspiração para o campo das medidas socioeducativas aí. Quero falar para o pessoal que está assistindo a gente, quem tiver, a gente viu já alguns comentários parabenizando, a gente agradece muito. Quem tiver dúvidas, quiser mandar no chat, ao final das falas a gente vai abrir um espaço para resposta, para diálogo, então fiquem à vontade para mandar dúvidas tanto para os convidados, quanto dúvidas relacionadas ao livro, às iniciativas, estamos abertos e abertas para responder. Agora a gente vai chamar a nossa última convidada e representante de uma das iniciativas mapeadas, que é a Sueli Bessa. A Sueli é advogada, palestrante, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, membro do Ministério Público do Trabalho, aposentada, entre outras muitas coisas, né, se ela quiser trazer na fala dela. E ela é autora do livro nomeado A Atuação Resolutiva do Ministério Público do Trabalho e a Promoção no Direito Fundamental à Profissionalização dos Adolescentes em Liberdade Assistida. Para introduzir a fala da Sueli, eu vou colocar uma questão para ela, né? Não é muito comum a gente ver o Ministério Público do Trabalho atuando no sistema socioeducativo. Sendo assim, como você avalia a intervenção dessa instituição no campo das medidas socioeducativas? E, se você puder, relata para a gente um caso do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo que impactou a vida dos adolescentes em cumprimento de medida. Gente, é com muita alegria que eu recebi esse convite e estou aqui emocionada por vivenciar esse momento em que Francisco apresenta esse projeto tão lindo, pela fala de todos e todas. Eu vou inicialmente me descrever para aqueles para dar um pouco de acessibilidade àqueles que não estão assistindo. Eu sou Sueli Bessa, sou uma mulher de 61 anos, grisalha, uso um óculos com armação azul, estou usando um vestido que tem cores branco, azul, verde, e preto estampado. Bom, enfim, muita gente, Isabela, pensa isso. O que o Ministério Público do Trabalho tem a ver com essa questão dos socioeducandos? Aí eu vou falar para você, pode não ser muito divulgado, mas é comum a atuação. Pelo seguinte, a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, totalmente ratificada pelo Brasil, ela trata das piores formas de trabalho infanto-juvenil. E o envolvimento do adolescente com os ilícitos que estão em conflito com a lei estaria dentro dessa questão de atuação. Então, em todo o Brasil, em vários regionais, há projetos buscando a inclusão dos adolescentes que estão nas unidades socioeducativas ou aqueles que cumprem medidas em meio aberto. Enfim. E, além disso, o Ministério Público do Trabalho, uma das metas prioritárias dele é a erradicação de trabalho infantil. Então, você vê que tem tudo a ver, porque quando se pensa nos conflitos com a lei e adolescentes, se pensa logo na questão criminal, penal, do promotoria de justiça, mas não. A gente tem a nossa parcela de atuação. Voltando à sua pergunta, eu teria que falar um pouquinho do projeto primeiro. Como que nasce esse projeto aqui no Espírito Santo? Nasceu no meu gabinete. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com essa questão, além de ser uma meta da instituição, eu sou pedagoga, a minha formação originária é pedagogia, então, unindo isso ao direito, sempre me incomodou muito, porque os socioeducandos sempre são aqueles que vão ficando sempre para trás em quaisquer iniciativas. E eu fui fazer o mestrado e eu resolvi mapear no Espírito Santo o que teria de iniciativa para promover a profissionalização desses adolescentes aqui.
E, pasme, eu fiquei, assim, admirada que não existia quase nada. E aí eu falei assim, bom, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou fazer uma pesquisa que envolve o meu trabalho e, ao mesmo tempo, buscar algumas respostas, tentar buscar um caminho, né? Que a gente sabe que é uma questão de alta complexidade e que a gente precisa pensar. E como a Francisca disse, não tem como pensar nesse assunto ou em outras questões envolvendo a infância e a adolescência sem ser em rede, porque essa é a premissa, né? Então, assim começou o projeto. Eu denominei esse projeto Projeto Além da Medida, a profissionalização como um dos caminhos para a construção de uma trajetória distinta da institucional/prisional. E aí, assim comecei. Eu comecei buscando os dados aqui, é óbvio que no município, são 78 municípios no estado do Espírito Santo, e aí eu falei assim, bom, tem que começar por algum. Aí eu busquei informações de 3 municípios, município de Serra, Vitória e Vila Velha, vi que tinham muitos adolescentes, e aí eu fiz o recorte das medidas em meio aberto. E por que em meio aberto? Eu vi o seguinte, na unidade socioeducativa, de uma forma ou de outra, ali está presente o Estado que deveria proteger esse adolescente, esse jovem nessa unidade, né? E fazer valer o direito à profissionalização, que está previsto claramente no artigo 227 da Constituição da República e na lei do SINASE. Mas o adolescente que cumpre medida em meio aberto, eu pensei, gente, existe um desafio um pouquinho maior, ou até, vou dizer, distinto, porque tem a questão da segurança dele no ir e vir, né? E assim foi. Enquanto procuradora ainda, hoje eu sou aposentada, eu me aposentei esse ano, esse projeto foi desenvolvido enquanto eu era procuradora, eu pensei o seguinte, primeira coisa, o Ministério Público do Trabalho, ele tem que ser o protagonista. Protagonista não aquele cargo, aquela pessoa que tem uma função de ser a estrela da questão, mas protagonista no sentido estrito de articular os atores envolvidos para que a gente possa fazer acontecer esse direito, porque previsto a gente sabe que ele já está. E aí, assim, eu comecei, articulei, primeiro mapeei quem as instituições que poderiam colaborar com essa formação, com essa profissionalização, em contato com as varas de infâncias, equipes técnicas, CREAS, MP estadual, enfim, articulei a rede, chamando a rede, tomei essa responsabilidade para a gente pensar. Então, no primeiro momento, o que eu pensei? Bom, a equipe técnica precisa me dar alguns elementos de perfil de quem são esses adolescentes que a gente tem. Aí, eu acho que não é muito diferente de todo o Brasil, a gente se deparou, óbvio, com adolescentes na faixa etária preponderantemente entre 15 e 17, com uma escolaridade muito baixa, preponderantemente entre sexto e sétimo ano, era muito raro, um ou outro num grupo grande, só com o primeiro ano do ensino médio, e esse era o desafio. Como fazer acontecer a aprendizagem? E a aprendizagem é uma forma regular de trabalho desse adolescente, se ele não tem escolaridade exigida pela própria lei de aprendizagem, porque a aprendizagem une educação, a questão da atividade, né, prática e atividade teórica. Então, não existe aprendizagem feita da forma correta sem isso. E aí, a maior parte desses adolescentes não atende isso, aos requisitos da aprendizagem. Então, pensei, vamos começar por algum caminho, e esse caminho pode ser alguma coisa mais abrangente, uma qualificação, algum contato que ele possa ter como chamariz para o retorno à educação. Mas, ao mesmo tempo, o que fazer? Nem todo mundo tem condição de ir a um local, tem condição de custear uma passagem até o local de um curso, ou nem todo mundo tem condição
de custear um lanche no decorrer desse curso, ou ter um material mínimo, uma mochila, um material mínimo que possa acompanhar esse curso. Então, eu pensei, esse projeto foi nascido no meu gabinete, nasceu no meu gabinete aqui na 17ª região. Eu pensei o seguinte, bom, vamos dar como estímulo uma bolsa, entre aspas, de um valor, e aí foi estabelecido lá arbitrariamente R$400, a gente vai conseguir lanche, conseguir o transporte, eu vou articular para que essa vaga no Sistema S, por exemplo, que é o Senai, Senac, seja de forma gratuita, enfim, articulei tudo isso e, como contrapartida, esse adolescente teria que ter cumprir uma condicionalidade, que seria a presença de, no mínimo, 75% às aulas do curso. E aí, sim, foi. E aí a equipe técnica ajudou na seleção dos adolescentes. Mas a equipe técnica ajudou não só no sentido de verificar a idade e escolaridade, era muito além disso. E aí começa a questão das dificuldades, né? Porque a equipe... Primeiro, qual curso? Alguém falou aí que é muito importante, eu acho que foi a Francisca, da gente dar voz aos adolescentes, porque, na verdade, eles que são os protagonistas da socioeducação. Então, a gente começou, o primeiro ponto que eu pedi para a equipe técnica seria isso. Vamos ver o interesse, pelo menos o interesse preponderante num grupo, né, de 15 a 20 adolescentes. E assim a gente conseguiu ver o interesse preponderante. Uma coisa que o Francisco falou, que eu também percebi de plano, analisando o plano individual de atendimento, que é o documento que o adolescente que é preenchido e é visto no momento que o adolescente entra para cumprir a medida, não havia sonhos. O sonho, não tinha sonho. Eu me lembro que vou dar um número. Em 62 adolescentes, ninguém tinha um sonho de um curso superior, ou de ser isto ou aquilo. Era assim, não que desmerecendo qualquer coisa, mas era um sonho muito raso de conseguir um emprego de mecânico, etc. Os sonhos eram... A capacidade de sonhar era bem limitada. Enfim, articulado com esses atores, verifiquei um outro ator importante que poderia contribuir de alguma forma, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, na seção do Laboratório de Informática. Verifiquei a Secretaria de Estado, que poderia contribuir com outros cursos um pouco diferentes, mais atraentes, que eles gostaram, inclusive, muito, que foi edição de vídeo. Enfim, a gente tentou congregar esses interesses e começou a fazer. Mas, nessa seleção dos adolescentes, como eu disse, voltando um pouquinho, a equipe técnica tinha um outro desafio, porque os adolescentes eles não poderiam ser de territórios conflitantes, porque nós sabemos, não é que os adolescentes tenham entre eles conflitos, mas se o território que cada um reside, de onde eles são oriundos, tiver conflito, nós teríamos problema. Ou até se dois que tivessem algum conflito anterior. Então, coube a equipe técnica, né, da Vara da Infância, do CREAS, verificar isso na hora do momento de seleção, verificar quem estava no início da medida, por quê? Porque a medida em meio aberto ela tem um prazo muito exíguo, então a gente precisava fazer algo que tivesse compatível com esse prazo, porque o Francisco muito bem disse, a gente desconhece, infelizmente, o acompanhamento pós-medida. Então, a gente tinha que fazer o máximo para que as coisas casassem. E assim foi. Com isso, a gente conseguiu caminhar, né? Quem participou ativamente com os cursos foi o Senac, fornecendo as vagas de forma pelo meio da gratuidade, por força de articulação do MP, a equipe técnica participando com a seleção e acompanhando no decorrer dos cursos, porque muitas intercorrências. A gente pôde verificar também que o espaço onde é realizado o curso é muito relevante. Por exemplo, no curso do Senai, exigia-se que tivesse uniforme, porque todos os lados que frequentam o Senai
tem uniforme. Então, se os adolescentes viessem sem esse uniforme, eles ficariam como um grupo já estigmatizado ali na instituição. Na UFES, por exemplo, não precisou de uniforme, porque ali todos transitavam de forma sem nenhum apontamento, sem que ninguém ficasse apontando que seria esse ou aquele adolescente, até porque não se falou sobre isso, né? Mas, enfim, então são muitos desafios que a gente tem que enfrentar na questão de qualquer oferta para adolescentes em liberdade assistida, que tem a prestação de serviços, né? Mas eu escolhi a liberdade assistida. Então, muitos desafios para que a coisa acontecesse, para que chegasse ao fim. Paralelamente, a gente testou também modelo de aqueles que tivessem a escolaridade, que pudessem entrar de pronto na aprendizagem, que conseguissem. Então, uma grande empresa realmente oportunizou aí como aprendizagem, tendo os direitos todos garantidos a um grupo de 20. Então, essa foi uma outra experiência, também em meio aberto, tá? Adolescência em meio aberto. Enfim, foi um desafio. O que eu verifiquei, que a equipe técnica, o acompanhamento, o local, esses cuidados, esses critérios são muito relevantes para que a coisa transcorra, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, que ele se sinta o pertencimento naquela instituição, naquele lugar que ele está fazendo. Então, nós tivemos curso de edição de vídeo, tivemos curso de barbeiro, de design, né? De cabelo, que eles gostaram muito, porque isso aí tendo a cautela de que aqueles que entraram antes dos 18 anos, mas só poderiam fazer com 18 anos. Tivemos uma área que eles gostaram demais, elétrica. Enfim, a gente tentou variar e atender sempre o interesse preponderante. Um ou outro que tinha um interesse específico, a gente conseguiu as vagas isoladas em determinados cursos. Então, quando você me pergunta, mas como fazer isso? Também teve que ter um ator importante. O Ministério Público conseguiu, por meio de multas de termos de compromisso, que a empresa aceitasse custear isso tudo, esse lanche, esse material escolar, essa passagem, esta bolsa. Então, não teve grande resistência nisso, porque era uma obrigação assumida perante o Ministério Público do Trabalho. Mas, quando se falava em solicitar a oportunidade, aquele empregador já havia uma certa reserva, que nós sabemos quais são, pelo estigma que os adolescentes carregam, né? Por esse clamor da sociedade e pela redução da idade penal, como se não houvesse uma responsabilização na medida socioeducativa. Então, é uma série de coisas, uma série de preconceitos, de óbices que a gente ainda tinha que vencer. O resultado disso tudo, e aí que você me perguntou, qual seria aí o aspecto positivo desse projeto? Em menos de 2 anos, passaram quase 200 adolescentes por esse projeto, foram 178. Uma colega de um outro município, que é de São Mateus, também abarcou a ideia e implementou na região dela. E o que eu senti de positivo nesse projeto? Primeiro, os adolescentes narraram, porque a gente fez a avaliação, eles nunca tinham galgado espaços antes. Às vezes estão na cidade, na Grande Vitória, né? Que aqui Vitória, Vila Velha é a Grande Vitória, mas nunca tinha tido acesso à UFES, nunca tinha tido acesso ao espaço Senac, Senai, que geralmente é um espaço que é pago, que os cursos são pagos, né? Tem as vagas para gratuidade, mas a maior parte é pagante. Então, teve adolescente, me marcou muito a história de um adolescente que ele era sócio-educando e ainda, além disso, ainda tinha deficiência. Ele conseguiu entrar para o mercado de trabalho formalizado, está até hoje.
Então, o que eu vejo de positivo é ser um ponto de partida para o retorno à educação, né? Porque esse seria um passo para estimular para o retorno à educação, por ter acesso a um direito fundamental como qualquer outro adolescente deveria ter, que o 227 garante isso, né? Que é a profissionalização. E aí eu aproveito para falar que profissionalização aqui é um direito fundamental, não é precarização. É algo associado com educação, e tudo que a gente quer é assegurar a educação. E alguns voltaram a estudar a partir disso, então era isso que a gente queria, e ao mesmo tempo, a Bolsa foi um estímulo para ver se eles conseguiriam sair de serem aliciados lá para as pequenas infrações, porque a gente sabe o que acontece, e a gente sabe que o adolescente não é quem lucra com o crime organizado, com o tráfico, né? Então, tudo isso foi uma experiência interessante, e o que eu julgo também muito interessante pela questão do caminho que é utilizado. Não tem outro, é articulação, é o trabalho em rede. E esse é o caminho para que a gente consiga oferecer algo, como o Francisco colocou, e foi por meio da arte, né? Ou como eu digo no título aqui do projeto, é um dos caminhos, não é o único caminho. A gente tem que tentar, porque um adolescente que possa ter saído e ter passado a sonhar e ter buscado um outro caminho, a gente sabe que vai fazer toda a diferença, não é só para ele, para a família dele, para a sociedade de modo geral. Então, resumidamente, porque é muita coisa, vou falar com vocês que, ao mesmo tempo que a gente fez isso, a gente conseguiu aqui também, eu tive iniciativa, juntamente com o Ministério Público Estadual, com a Vara, em rede, de trazer uma oficina que eu julguei extremamente relevante, juntamente com isso. Nem faria parte da atuação estrita do MPT, mas que, para agregar, eu ajudei a puxar, que foi uma oficina de poesia, foi até a Casa Poema que trouxe, 100 adolescentes participaram, e foi ali, Francisco, que eu vi, como você viu aí, quanto potencial, quanta coisa linda que surgiu naquelas oficinas, porque se trabalhava as poesias e depois eles partiam para a produção, e aí a gente aprende muito, porque, como você disse, as vivências são outras, então trazem outros elementos, dá voz ao adolescente, aos jovens, para que eles possam se expressar e trazer de uma forma com muito potencial, muito produtiva, tudo aquilo que a gente, às vezes, deixa passar e que não aproveita. Então, o principal do projeto, que eu queria reafirmar, é isso, o Ministério Público assumindo o seu papel de protagonista, mas não como aquele que vai guiar nada, mas aquele que vai puxar os outros atores, as outras instituições e abrir os espaços, conversar para a gente pensar junto e buscar novos caminhos. Esse não era o único, tanto é que, a partir desse projeto, outras articulações aconteceram, e eu saí do Ministério Público do Trabalho esse ano, aposentada, e muito feliz, porque abriu-se espaço na própria unidade socioeducativa, né? Aí em meio fechado, conseguimos montar uma oficina lá de informática, de computação, para que essa iniciativa pudesse continuar e pudesse frutificar, né? E é isso. É isso. Eu acho que cada um de nós, no seu papel, mas buscando trabalhar sempre em rede. Não existe solução fácil para questões complexas. Então, muita gente fala assim, mas tudo bem, mas o fulano que mora também na comunidade não está envolvido em nenhum ilícito. Tá, tudo bem, nós temos que ver os fatores de proteção que estão em jogo na questão da família, a questão da educação, teve acesso à educação, não teve acesso à educação.
Então, a gente vê que a gente tem, apesar de, como a Francisca disse, do SINASE ser de 2012, a gente tem muito que caminhar ainda, a gente tem muito que conversar, a gente não pode querer trabalhar só de forma isolada, não existe projeto do MP ou da Defensoria. Para que tenha êxito, a gente precisa trabalhar em rede, articulando, dando voz aos adolescentes. A gente gostaria de ter dado muito mais voz, né? Mas, pelo menos na escolha dos cursos, isso era uma premissa para nós aqui do grupo, de tentar ouvi-los e para que eles pudessem fazer aquilo que tivesse interesse e que também tivesse algum caminho pós-curso que pudesse realmente haver um afastamento de alguma prática que pudesse estar envolvido, que a gente sabe, como o Francisco disse, é extremamente difícil, porque a todo momento tem lá muita gente aliciando, e alicia justamente nesse momento que existem várias adolescências, né? É um momento de busca de identidade, é um momento de tantas outras coisas, é um momento de tanta exclusão na educação. Gostei quando o Francisco fala, vamos respeitar o jeito de falar, porque é uma forma de comunicar, né? Então, é tanta exclusão, às vezes a exclusão começa na escola, a exclusão já a mídia retrata, às vezes, infelizmente, só vira notícia, não projetos legais, como os que a gente está falando aqui, mas quando o adolescente pratica um ato infracional, e aí a mídia fica parecendo que a medida socioeducativa não é responsabilização, que esse adolescente fica impune, e a gente sabe que não é assim. Então, é isso. Eu acho que é isso. Para encerrar e para dar tempo, às vezes, a alguma pergunta, porque é muito difícil falar num projeto tão amplo em tão pouco tempo, mas estou aqui à disposição, e esse projeto ele veio ele faz parte da minha dissertação, né? O projeto é a minha dissertação. Lógico que tem a parte teórica, mas depois eu vou discorrendo sobre o projeto e como ele veio a se desenrolar. Então, é isso. Muito grata pela atenção. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar e ouvir experiências que, com certeza, eu carregarei aqui na continuidade da minha prática, de alguma outra forma, não como procuradora. Obrigada. Desculpa, gente, por isso. A gente teve alguns comentários, principalmente com relação à fala da Francisca. Teve os comentários como rico e necessário debate histórico das questões que perpassam a infância e juventude no Brasil e no mundo. Também tivemos um comentário dizendo que os adolescentes e jovens devem se reconhecer em seu protagonismo e muitas vezes não são ouvidos. Isso traz, né, a potência da fala de vocês aqui para a gente hoje. A gente tem 2 perguntas no chat do YouTube para vocês. Eu vou fazer a primeira para o Francisco. Francisco, qual tipo de investimento você acha que deveria ser feito para que um projeto como o REP exista e tenha um bom suporte? Então, eu costumo reproduzir uma frase da Fernanda Montenegro que me representa muito, né? Que ela diz que educação sem cultura é esqueleto sem musculatura. E o que a gente tenta fazer é dar uma musculatura ao fazer pedagógico lá da Unidade de Internação de Santa Maria. Eu acredito muito nesse casamento de educação e cultura, no processo de ressocialização. Porém, a gente está vivendo um momento justamente de desmonte, né, da educação e da cultura com esse governo que aí está. Então, o que falta realmente é que a gente tenha novamente o Ministério da Cultura, que a gente tenha um MEC que não esteja aparelhado, digamos assim, e que de fato tenham investimentos para iniciativas a gente tem projetos maravilhosos. Aqui em Brasília, por exemplo,
infelizmente, ainda bem que o inominável está saindo, né? Mas aqui em Brasília ainda o bolsonarismo continua, porque o governador daqui é na mesma linha, sabe? E para vocês terem uma ideia, aqui tem um projeto maravilhoso da professora Gina Vieira, chamado Mulheres Inspiradoras, certo? E esse projeto foi lançar a portaria revogando o projeto, já era uma política de Estado, né? Já tinham várias escolas replicando esse projeto, né? Um projeto reconhecido, ganhou o Prêmio de Direitos Humanos, Latino-Americano de Direitos Humanos, projeto também, assim como o projeto RAP, multipremiado, e o governo, ao invés de enxergar isso como investimento e tentar ampliar mais, foi revogar. Ainda bem que o movimento, né, pelos direitos humanos aí organizado, os militantes dos direitos humanos e da diversidade, a gente conseguiu reverter isso, né? Mas ele tinha revogado. E, por exemplo, o projeto RAP, ele tinha que ser, na minha visão, tinha que se tornar uma política pública também, para a gente atuar não somente em Santa Maria, mas nas outras unidades de internação. Aqui nós temos 8 unidades de internação que vive demandando da gente, né? A gente consegue fazer intervenções pontuais, mas a gente não tem, eu não tenho nem tempo nem equipe para isso, né? E por quê? Porque o governo não reconhece, nem vê isso como prioridade, não é verdade? Então, assim, acho que falta muito de vontade política, de fato, para enxergar a educação não como custo, mas como investimento. Para vocês terem ideia, aqui em Brasília tem um programa chamado de Programa de Aprendizagens Baseado em Projeto, que é uma portaria que eles lançam anualmente, que prevê para professores que trabalham com pedagogia de projeto, ele se afastar e ficar somente em prol do projeto, ele não ficar mais em sala de aula. Só que essa portaria é uma letra morta, porque o projeto RAP, conhecido internacionalmente, já reconhecido internacionalmente, ele passou por todas as esferas pedagógicas da Secretaria de Educação. Quando chega na gerência de pessoal, eles cortam, porque tirar o professor de sala de aula vai ter custo para o Estado, porque vai ter que colocar um professor substituto. Então, é uma portaria, como diz aí, para inglês ver, é letra morta, né? Então, para você ver, mais uma vez, que o Estado enxerga a educação como custo, não enxerga a educação como investimento. E o que dirá a socioeducação, né? Que na cabeça dessa galera enfim, não preciso nem falar, né? Mas, enfim, o que falta é isso, viu? Que foi o Cristiano que perguntou, né, Cristiano? Não sei se consegui responder sua pergunta, mas acho que é isso, é ter um olhar mais atencioso para a educação, para a cultura, para a ciência e tecnologia, que é isso que a nossa juventude precisa, e com certeza, se tivesse tendo acesso a esses e outros direitos fundamentais, com certeza não teríamos tantas unidades de internação e tantas pessoas no sistema prisional. Muito obrigada. Sueli, a pergunta que veio é: o que os trabalhadores e gestores das medidas podem fazer para provocar o Ministério Público do Trabalho a atuar no direito à profissionalização aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa? Já que a gente está no finalzinho, Sueli, a gente tem 4 minutinhos para resposta, tá bom? É simples, é só fazer, no próprio site, né, do MPT, tem espaço lá para poder demandar. Então, ou alguma instituição tomar a iniciativa de conversar com aquela regional, né? Então, tem essas duas iniciativas. Olha, aqui no município não tem nenhum programa voltado para os socioeducandos na questão da profissionalização. Então, vai no site, vai chegar com uma notícia, de fato, qualquer, vai ser autuada e vai ser instaurado um procedimento que a gente chama de procedimento promocional, que é promoção de direitos, né? E vai começar, aí o procurador vai dar as medidas para poder fazer essa articulação. No meu caso, eu instaurei de ofício, porque eu vi que não tinha, aí eu instaurei, porque pode ser também instaurado de ofício, tá bom? Provocado e de ofício. Alice? Bom, pessoal, a gente chega ao fim, então eu gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo. Eu espero que essa pesquisa inspire novas iniciativas, porque foi, acho que justamente esse o nosso objetivo, né? Não necessariamente criar um
um manual né, em relação às práticas que a gente colocou na pesquisa, mas de inspirar e poder proporcionar uma troca, né, entre essas iniciativas e trabalhadores e trabalhadoras que estão buscando inspiração para o seu cotidiano. Então, gostaria de passar também a palavra para cada um de vocês, para uma despedida breve. Pode começar pela Eunice. O microfone está mudo, Eunice. Desculpa, gente. Eu que agradeço você e todo o grupo aí por esse belo trabalho, né? Queria agradecer especialmente Francisca, Francisco e Sueli, né? Francisca eu já conhecia pessoalmente, Francisco e Sueli eu estou conhecendo agora por esse meio aqui, mas já tinha visto pelo trabalho, porque as meninas falaram, né? E eu posso dizer aqui que eu estou encantada com a fala de vocês, né? É muito emocionante, é muito bonito, né? Nessa situação tão difícil que a gente está vivendo, né? A gente encontrar pessoas que estão aí provando que as resistências são necessárias e possíveis, né? É muito bonito mesmo, gostei muito, e queria dizer aqui que tanto a gravação hoje dessa transmissão vai ficar tanto no site da PUC como na página do NCA, vai ficar disponível, porque sexta-feira, desse horário, é um horário meio complicado também para muita gente, né? Vai ficar disponível para circular da mesma maneira que o livro, embora por questões de exigência da autora, ele fica no site da autora com o valor, né, de preço mínimo, mas a gente teve que colocar, mas ele já foi uma decisão do grupo transformar em PDF e circular. Então, esse livro também vai estar na página do NCA disponível para acesso e circulação, porque eu acho que é isso, acho que são experiências que precisam caminhar, precisam sair dos espaços da academia e mostrar que realmente muita gente está fazendo muita coisa que vale a pena. E principalmente nesse momento, que embora a gente tenha alguma esperança de mudança a nível federal, nós sabemos que nos estados, e aqui em São Paulo não é diferente, Francisco, né? Infelizmente, a situação aqui vai piorar muito. Nós temos que estar aí nos inspirando em experiências como a de vocês para fazer frente, fazer resistências e fazer frente, né, a esse estado aí dessa tragédia social, né, que a gente vê por aí. Muitíssimo obrigada, gente. Espero encontrá-los um dia pessoalmente. É isso. Passo, então, agora para a Ana Paula. Bom, gente, eu queria agradecer, especialmente a Alice, que me convidou para fazer essa pesquisa, né? A Eunice e a Isabela pela parceria. E agradecer a todos que participaram, que num momento tão difícil, né, por conta da Covid, da pandemia da Covid, disponibilizaram um tempo para conversar com a gente conseguir elaborar essa pesquisa e que se tornou esse livro aqui maravilhoso. Então, agradeço a todos. Isabela, você quer falar? Vou pegar esse bonde, então, para me despedir também, para agradecer a participação dos convidadas de hoje, do pessoal que está assistindo, muita gente que colaborou também em outras iniciativas está assistindo a gente, ainda vai assistir, então deixar aqui o agradecimento pela disposição, pelo ânimo, né, e generosidade em compartilhar com a gente essas iniciativas que eu acho que não apenas nos inspiram, mas fazem parte da nossa luta no campo das medidas, né, porque as medidas socioeducativas são isso, uma luta ali no tete-a-tete com os adolescentes, e, né, também nos bastidores, acho que Isabela, está travando. Acho que deu algum problema na internet. A Francisca quer Sim. falar enquanto ela volta. Ok. Então, eu quero agradecer também vocês, Alice, Isabela, Ana Paula, pela pesquisa e pela oportunidade de estar aqui. A Eunice, que é uma camarada de sempre, né, na pesquisa e nessa luta intransigente pelos direitos humanos de criança e adolescente. O Francisco, que disse que não ia falar depois de mim, porque não tinha muito o que falar. Olha o que ele nos ensinou. Eu estou aqui... Já baixei todos os seus links, viu, Francisco? Estou encantada, meu xará,
Muito obrigada por te conhecer e por saber que você vem construindo inéditos viáveis, como o Paulo Freire nos ensinou. E a Sueli também, foi um prazer imenso conhecê-la. Já anotei seu livro, vou lê-lo. E obrigada, gente, obrigada por essa tarde maravilhosa. Foi todos os esforços que eu envidei, valeu muito a pena estar aqui. Obrigada. E a vocês também que acompanharam, estão aqui ainda acompanhando essa transmissão. Muito obrigada também. Um abraço. Então, quero me despedir, primeiramente agradecendo a todas e todos que estão assistindo, agradecendo as pesquisadoras mais uma vez, né? Eunice, Ana Paula, Alice, Isabela, aos meus colegas de mesa aí, Francisca e Sueli, né? E, assim, parabenizar pelo livro. Acho que esse livro, ele vem dar visibilidade para as boas práticas, e como acho que foi até a fala da Sueli, né? Infelizmente, na mídia comercial só se fala do sistema socioeducativo em pautas negativas, é só quando tem uma tentativa de fuga, uma rebelião, algo do tipo. E não mostra que lá dentro tem profissionais de excelência, que tem jovens, que ao contrário do que está aí pairando no imaginário social, né? Ao contrário do que os programas sensacionalistas mostram, não são jovens garotos e garotas problemas, são garotos e garotas com muitos problemas. Não são garotos e garotas violentos e violentas, são garotos e garotas que sofreram e sofrem várias formas de violências desde a primeira infância, né? Muitas vezes desde o ventre, né? De uma gravidez indesejada e por aí vai, né? Então, acho que quando a gente dá essa visibilidade positiva, a gente começa a fazer essa disputa de narrativa, né? Porque a nossa juventude ela não é o problema, a nossa juventude ela é solução. Nossa juventude não é problema, nossa juventude é potência. Então, parabéns a todas vocês por essa iniciativa maravilhosa, viu? Fico muito agradecido, né, a Ana Paula que me entrevistou e tudo, por ter confiado aí no nosso trabalho e ter selecionado a gente para fazer parte desse projeto maravilhoso. Muito obrigado a todas e todos. Gratidão é a palavra. Eu só queria realmente cumprimentar pela iniciativa, porque a gente sabe quanto é necessário, quanto é necessária a produção acadêmica nesse tema. Eu que fiz a pesquisa, eu vi o quanto ainda falta a gente produzir a respeito para poder a gente clarear sobre o tema. E eu vou pegar a palavra da Francisca aqui só para lembrar uma coisa, e como que é importante, porque eu esqueci de falar uma coisa, como a Francisca disse, ali no Socioeducandos tem o viés racial. Se você pega o mapa da violência, quando eu fiz a pesquisa, a gente fica muito triste. A nossa juventude está sendo perdida. Eu perdi adolescentes no decorrer dessas iniciativas, e essa perda está entre 15 a 29 anos, 22 anos, é substancial e tem um viés racial, né? Partos e negros preponderantemente. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. Muito grata por tudo. Foi todo mundo, né? Gente, então é isso. Muitíssimo obrigada. Tchau. Tchau, tchau.